Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar alguma coisa a respeito de mim, tá? Considerando que esse canal aqui já está fazendo conspiração contra mim através das coisas que eles publicam aí, tá? Eu fiz pelo menos uns 3 vídeos sensacionais aí, tá? Falando sobre o fato do universo não ser infinito, tá? Ele ter uma proporção. E aí o sujeito foi o tal do sujeito que fica falando sobre a NASA. Não dá para aparecer a imagem dele aqui, mas é um rapaz careca, meio gordo, que fica sempre falando da NASA, de óculos. Se os planetas são infinitos, cadê todo mundo? Ele, no caso, talvez esteja falando dos planetas, tá? Como é que um planeta vai ser infinito, né? Acho que ele errou aqui, o dito aqui. Ele provavelmente estava se referindo ao universo, né? Não são os planetas, né? É o universo. E aí eu havia falado que o universo, ele provavelmente tem uma proporção, tá? E eu acredito, tá? Na ideia da Terra plana, tá? Eu acredito que a proporção do universo, ou seja, da extensão do céu, tá? Não é muito grande contando a mesma proporção da Terra, tá? Ok? E que as trevas, tá? Elas são sólidas, tá? Ok? Poderia provar isso para você, tá? Consegue entender? Significa que na imensidão das trevas existe solidez, tá? Então tudo isso aqui é meu, tá? Ok? Estão invocando magia negra no meu olho, tá? Você sabe que satanistas são extremamente plagiadores, tá? Satanistas são extremamente ladrões, tá? E fraudadores em tudo que eles fazem. E são extremamente caluniadores de plágio, tá? A prática da calúnia de plágio está sempre associado com a inveja, tá? E com o roubo. Calunia-se de plágio para roubar, tá? E sujar a reputação de uma pessoa competente. Bom, agora eu vou falar para você uma coisa que eu comecei falando sobre esse negócio de metaversos, né? Esse negócio que o cara tá falando, ó, NFTs e descentralização do poder. Sim, acredito que sei o que ele está querendo dizer. É o mesmo esquema que estão querendo fazer com bitcoins, tá? Com as moedas virtuais, tá? Sim, pode acontecer. E eu falei aqui esses dias aqui. Falei que a ideia da promoção das moedas virtuais pode causar uma grande desvalorização do seu dinheiro, tá? Significa que se você tem dinheiro em banco ou dinheiro dinheiro de papel, tá? Você pode ser grandemente desvalorizado, tá? Com o lançamento dessas moedas virtuais, tá? Consegue entender? Então esses indivíduos que estão promovendo bastante as moedas virtuais, eles são maliciosos, tá? E eles provavelmente estão tentando desvalorizar, tá? Todo o seu rendimento e passar para a mão de vagabundos da laia deles, tá? Por exemplo, eu mostrei, aquela empresa Empíricios, tá? Ok? Eles estão roubando vocês, tá? Fala para todo mundo, tá? Esses indivíduos estão, na verdade, interessados em te roubar, tá? Empíricios, aquele movimento da Thaís Araújo do dinheiro, tá? Isso daí é tudo um golpe que esses indivíduos estão querendo dar em vocês e eles estão interessados. Eles são ladrões mesmo. Esse pessoal é ladrão mesmo, tá? Eu usei o exemplo, eu estava falando sobre o filme A Casa de Papel, tá? Aquele filme foi criado, tá? Como um ardil disso daí, tá? Consegue entender? E o objetivo deles não é roubar a alta sociedade, não. É roubar você que é civil, tá? Ok? Só quem fala pra você sou eu, tá? Estão praticando muita magia negra no meu olho aqui, tá? Aí já falei, quando você vê um satanista, vlogger financiado, podcast ou qualquer coisa falando o que eu falei, está copiando de mim. Fui eu que falei primeiro, ok? E está usando o que eu falei para te prejudicar, para te roubar mesmo, tá? Ok? São ladrões mesmo, tá? Ok? Tudo que encosta no olho dos outros é ladrão, tá? Ok? Eu já falei que isso daí deve ser até exterminado. Isso daí são traidores infiltrados dentro da sua pátria, da sua sociedade, do seu convívio, tá? Você tem que botar para fora esses indivíduos, tá? E o que significa? Existem terrenos sendo vendidos. Veja que tudo que eu falei não está escrito aqui, é meu. Eu falei primeiro. Existem terrenos sendo vendidos em metaversos que custam mais que apartamentos em Nova York. O que significa isso daí? Diga pra mim, se o que eu falo vem de outra fonte, eu quero que você diga então pra mim por que os apartamentos. Eu vou falar, quem vai falar sou eu, é só quem fala sou eu, pô. Sou eu que falo primeiro. Por que estão vendendo apartamentos de metaverso
estão vendendo lotes de metaversos como se fossem propriedades em Nova York. Como estavam fazendo há um tempo atrás, muito tempo atrás, quando era garoto, estavam vendendo lotes na Lua. Tá? E tinha artistas americanos que já estavam comprando esses lotes aí. Tá? O que significa isso daí? Fala então, se você já sabe. Não, só quem fala sou eu. Se eu falei é porque ninguém falou antes. E estava falando aqui esses dias aqui. Por quê? Porque esse negócio de metaversos, tá, é uma grande conspiração e já está acontecendo. Isso já acontece. Já acontece. Como assim? Conspiração de metaversos significa guerras, tá? Disputas territoriais de metaversos. Existe esses metaversos, na verdade, tá? Talvez não todos, mas pelo menos alguns, tá, são criados como um mapeamento do planeta Terra. Todos os lotes, inclusive o lugar onde você está. E nesse lote aí se fazem disputas, tá, disputas virtuais de território. E quando eles vencem essas disputas, tá, como se fossem guerras, como se fosse um jogo de videogame. Esses jogos de videogame que você vê aí de estratégia, quando se faz uma disputa dessas aí, determinado grupo ganha um território, eles começam a saquear você no mundo real. Eles se consideram donos. Eu acredito que isso já acontece, tá? Eu acredito que isso já foi testado já há um tempo já, e eles agora estão fazendo isso daí. E essas vendas de lotes de terrenos é como se eles estivessem comprando o mundo, tá, em vários acordos, de modo que amanhã depois o mundo terreno já não existe mais. Tudo já negociado em metaversos, tá? Você tem que acabar com isso daí, tá? Isso daí é uma grande de uma pilantragem, você está sendo passado para trás, tá? Só quem fala sou eu. Só quem falou no mundo inteiro sou eu, tá? Isso daí já está acontecendo. Não teve só eu. Ok? Quando eu falo, não só foi somente eu que falei, como não tem outro falando. Acabou. Tá? São mentirosos mesmo. Quando você fala alguma coisa, eles fingem que tem outra pessoa falando. Não, mas pode ter acontecido uma coincidência. Você falou e uma outra pessoa falou. Sim, se fosse você que tivesse falado, provavelmente sim. Mas se fui eu, ninguém nunca falou. Comigo é sempre assim. Se fui eu que falei, ninguém nunca falou. Então é isso daí, tá? Então é isso aí, tá? E os metaversos, tá? É um meio de mapear o mundo, tá? Colocar pessoas para disputar e ganhar esses territórios aí, tá? E então eles passarem a sua vida até venderem pessoas, tá? Venderem pessoas, territórios, patrimônio de pessoas por negociações virtuais. E aí depois de um tempo eles desvalorizam o mundo terreno e daqui a pouco eles se apresentam como se eles fossem donos do mundo, tá? Ok? Você tem que estar sempre trabalhando para sair fora dessas tramóias, tá? Você não está sendo consultado nisso daí, tá? Ok? E é isso daí que eles estão fazendo. E aqui eu vou colocar essa situação aqui, ó. A última coisa pra gente colocar sobre esse Flow Podcast. Eu acredito que esse sujeito aí tem alguma coisa a ver com a questão da puta Monique, tá? Esse tal desse guitarrista aí é uma comparação com alguma prole daquela vagabunda lá. Tá? Aquela vagabunda tá arreganhando a buceta para outro lá. Ela está me prejudicando, ela ganha dinheiro às custas de mim. Essa vagabunda é financiada para promover uma situação de conspiração contra mim. Tudo que ela faz, tá? Isso daí tem a ver com aquela vagabunda. Daí ele dizer aqui, ó, eu vejo o monarca como um anjo Gabriel, que é como se a puta Monique fosse a mãe de Jesus Cristo, tá? Já falei várias vezes. É como se ela fosse um simbolismo da mãe de Jesus Cristo, uma puta que deu a buceta para outro, traindo um homem, e então ela gerou um Messias, que é a porra do filho dela, tá? Que é o ovo que ela colocou, o ovo de dinossauro que ela colocou lá. Você pode me cobrar isso daí, tá? Ok? Isso daí que eles fazem aí, esses 20 anos que eu venho denunciando aí, tá? Ok? É isso daí, o simbolismo, que ela reganhou a buceta traindo um homem, e então ela botou um ovo que é um Messias de dinossauro. Consegue entender? A comparação com a mãe de Jesus Cristo, tá? Que eles estão fazendo com a puta Monique. Tem até pastores importantes como Alejandro Bulon, tudo isso daí envolvido, tá? Alejandro Bulon é o dono das igrejas adventistas aqui no Brasil, tá? Isso daí, tá? Tudo isso daí envolvido em conspiração e inveja contra mim. Eles pagam para mulheres fuderem, tá? Ofendendo homens, tá? Muita coisa mesmo, tá? Nesse pessoal da Fernanda Brum, Aline Barros, tá? Rádio 93 FM, Melodia, tá? Todo esse pessoal da prole do SBT e da Rede Globo dos Evangelhos, tá? Ok?
Então quando você viu o Jorge Rodrigues falando, é só eu que falei. E a questão do NTF é isso daí, tá? Por quê? Porque todo tipo de trabalho que você tem hoje em dia está tudo em nível virtual, você consegue entender? Se você compôs textos, histórias, dificilmente você fez isso em manuscritos, você transportou seu trabalho, as suas ideias para arquivos virtuais, para palavras, para coisas que são virtuais. E então, preste atenção que os esquerdistas e os conservadores já vêm trabalhando por muito tempo para desvalorizar a autoria virtual. Por quê? Com a questão da diluição dos direitos autorais, tá? E a ideia de que aquilo que você fala, aquilo que você escreve em propriedade intelectual não existe. Você sabe muito bem que isso existe e já existe há muito tempo. A razão que fundamenta a propriedade intelectual já existe há muito tempo. Há muito tempo existe, desde a época dos livros de papel, desde antes do computador já existe. Mas o objetivo desses vagabundos é desvalorizar justamente para que eles possam roubar. E aí, vindo a questão virtual, se torna mais forte mesmo a necessidade de se fazer em propriedade intelectual. Muito mais forte vai se tornar porque as suas propriedades intelectuais estão indo para dentro do mundo virtual. Muito pelo contrário, os vagabundos querem diluir isso daí para quê? Para você fazendo isso daí, você perder tudo aquilo que você compôs a sua vida inteira, tá? Ok? E aí, vagabundo fica revirando o que é seu. Por isso que eu sempre fui defensor dos direitos autorais, tá? Não só dos direitos autorais que você registra numa instituição, como todo o seu direito autoral é seu. Foi você que compôs, é seu, tem que ser atribuído a você. É você que tem que tirar vantagem do que é seu, tá? Ok? E aí a questão da NTF, na verdade, é original a ideia de ter um registro, tá? Mas isso daí demanda dinheiro, tá? E aí o que acontece? Quando demanda dinheiro, quando está na mão de uma determinada instituição, eles mesmos trabalham para roubar o seu trabalho, para que um vagabundo possa lavrar um documento falso, para que você não tenha dinheiro para poder registrar o seu trabalho virtual. E aí a burocracia que eles vão criar vai ser mais um impedimento para você ser dono daquilo que é seu, tá? Só quem fala essas coisas sou eu, tá? Ok? Por isso que quando você vê um podcast falando o que eu falei, e eles dizendo que é de ninguém, de outro, ou que não é meu, se ajuda a delatar que esse podcast está conspirando contra mim. Eles estão destruindo o meu trabalho, são 20 anos tendo que denunciar isso daí, tá? Mas a princípio parece normal, o que eu estou mostrando para você é isso. A ideia do NTF, juntamente com a ideia de criar um registro autoral de conteúdo virtual, juntamente com isso daí a burocracia vai transformar justamente num aglomerado de pessoas que têm dinheiro para pagar para ser dono do que é seu. Eles vão pagar para eles lavarem um documento falso e dizer isso daqui é de fulano, é de ciclano e não é do verdadeiro dono, tá? Consegue entender? E a questão que eu falei aqui da modificação do mercado, consegue entender? Do material para o virtual, você consegue entender? Isso aí é um risco de você ser desvalorizado, entendeu? Consegue entender? Então é isso daí, tá? Acredito que pode ter sido assim um pouco complicado de você explicar em detalhes, mas você entendeu as ideias, tá?